Rádio Ramá. Web Rádio Ramá. Só Jesus. E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o Afeganistão, o que está acontecendo lá, mas principalmente o significado do Afeganistão no plano profético do fim. O que isto pode nos ensinar? Notícias estão vindo de lá, o que interessa à grande mídia. Há muitas notícias do que está acontecendo que não virão. Não há interesse na grande mídia em trazer a verdade sobre aquilo lá. Então nós vamos saber só o que a grande mídia quer mostrar. O Afeganistão é um país relativamente pequeno, nem sei se tem muitas riquezas, ele não é muito rico mesmo e é considerado o país mais corrupto do mundo. É de uma população esmagadoramente muçulmana, na sua maioria, e eles são muito radicais, entretanto corruptos. Ali eles se vendem com facilidade a muitos interesses. Bom, ali se instalou, desde a época do Bin Laden, um grupo muçulmano radical, se aproveitando de o país ser uma bagunça, digamos assim, para poderem se instalar e ter atividades terroristas livres. Lá não há muito problema com o governo. Um grupo terrorista se instala e começa a ter bastante atividades ali. Aquilo é algo fácil de se fazer. Então esse grupo Talibã se instalou lá e começou a doutrinar outros também. Não é difícil, porque a maioria muçulmana é propensa a aceitar aquilo. Em sendo um grupo terrorista, eles atraem muitas verbas de outros muçulmanos no restante do mundo. Então chove dinheiro para eles. Com esse dinheiro eles compram armas, eles trazem comida, não falta comida para eles financiam as construções e, enfim, com dinheiro que vem do exterior, eles implantam ali sua estrutura de treinamento de militares terroristas. Isto é o que eles estão fazendo ali. E, aparentemente, não há um outro lugar onde eles estejam fazendo isso. Provavelmente tem, mas o que o Estado Islâmico queria fazer no Iraque e na Síria, e foram expulsos de lá, os muçulmanos estão fazendo ali no Afeganistão, os talibãs. É um pouco misterioso como é esse grupo Talibã. O fato é que são muçulmanos terroristas, estão sendo treinados e há muita gente de outros países indo para lá, porque dinheiro não falta. O Brasil tem uma região chamada ali Foz do Iguaçu, a Tríplice Fronteira. Em Foz do Iguaçu, de um lado é Argentina, de outro lado é Paraguai, de outro lado é Brasil. Tríplice Fronteira. Ali é uma terra muito fácil de se estabelecerem pessoas ocultamente. Qualquer coisa foge para um outro país. Se estão perseguidos no Brasil, foge para o Paraguai. Se por alguma razão são perseguidos no Paraguai, fogem para a Argentina. A parte da Argentina é muito pobre ali na Tríplice Fronteira, mas o Paraguai é muito agitado, principalmente em produtos de venda, produtos importados de venda para o Brasil. É uma fronteira em que, por causa da moeda diferente em cada lugar, os produtos custam preços
diferentes. Então há uma movimentação muito grande de produtos mais baratos aqui para aquele país onde esse produto é mais caro, inclusive a gasolina, e assim por diante. Então é uma região de grande atividade econômica e grande atividade também política e atividade criminosa também. Naquela região ali se instalam muitos muçulmanos, uma grande parte do comércio ali, naquela região do Paraguai, é de muçulmanos. E esses muçulmanos mandam dinheiro, eles mandam uma espécie de dízimo para financiar o movimento terrorista mundial, de forma que os talibãs recebem muito dinheiro. E eles resistiram aos Estados Unidos. O país, sendo um país corrupto, estava ligado à Rússia, mas a Rússia, por alguma razão, se desentendeu com eles e houve uma guerra da Rússia contra o Afeganistão. Houve muita resistência contra a Rússia, por fim a Rússia saiu de lá, não tendo mais interesses comerciais, saiu de lá. Os Estados Unidos entraram. Por que os Estados Unidos entraram? Supostamente para combater o movimento terrorista. Por exemplo, foi lá que eles mataram o grande terrorista símbolo do movimento muçulmano, Bin Laden. Foi ali, dentro do Afeganistão. Os Estados Unidos estiveram lá a pretexto de combater o terrorismo mundial. Mas, com a guinada política, o presidente Trump também já estava querendo retirar soldados de lá e o presidente Biden terminou esse propósito. Os Estados Unidos não têm nada o que fazer lá. É uma região diferente, né? Uma região que não soma comercialmente, apenas era estratégica belicamente, ou seja, para a guerra. Era um posto avançado dos Estados Unidos perto da Rússia. Aos russos não interessava que os Estados Unidos estivessem ali dentro. Portanto, a Rússia ajuda há muito tempo os talibãs. Vendendo armas, os talibãs têm dinheiro. Eles não têm onde comprar armas. A Rússia tinha interesse em ajudá-los e vendendo armas para eles. Então a Rússia está armando os talibãs ali. E os Estados Unidos combatendo, perdendo muitas vidas e equipamento. Perder equipamento não é o problema, porque os Estados Unidos, como um país produtor de armas e munição, precisa de inventar uma guerra. É pusilânime a gente pensar nisso, mas a verdade é essa. Os Estados Unidos precisam inventar uma guerra em algum lugar para experimentar as armas, para gastar a munição mais antiga. Eles precisam de alguma guerra. Mas aquela do Afeganistão não interessava mais a eles. Inclusive, quem está inspirando os Estados Unidos hoje, o espírito do anticristo, não tem interesse naquela região. Então, foi se retirando, os Estados Unidos foram se retirando do Afeganistão. Os talibãs cresceram. Os Estados Unidos pensavam que dando dinheiro para o governo do Afeganistão, que eles conseguiriam fazer com que esse governo resistisse aos talibãs. Só que lá, como todo mundo é corrupto, é para quem dar mais, os talibãs provavelmente atacaram e veio dinheiro de outros lados, e aqueles que estavam instalados lá, que dirigiam o país, começaram a sentir dificuldade, que o dinheiro americano não vinha para eles, entregaram o país também e saíram do país. O país hoje está literalmente tomado pelos talibãs. Mas como eles chegaram de repente, esperava-se que eles chegariam devagar, dando tempo de saírem os interessados. Mas eles chegaram de repente, cercaram a cidade de Cabul, que é a capital, e os que estavam lá, estrangeiros, não tinham como sair. Houve um pânico, está vendo? Pânico e desespero no aeroporto para tentar sair. Por que no aeroporto? Porque as fronteiras estão todas tomadas pelos talibãs. Por terra não dá para sair, só por avião. Mas
Os Estados Unidos, então, estão mandando aviões grandes, aviões militares, para retirarem os interessados do Afeganistão por via aérea. Mas aí os talibãs estão atacando o aeroporto. Bem, os Estados Unidos mandaram 5.000 soldados. Isso não é problema para os Estados Unidos, porque é triste. A grande maioria do exército americano é constituída de mercenários, estrangeiros que vão para lá, recebem um bom salário para fazer parte das Forças Armadas Americanas e são estrangeiros. Os Estados Unidos não têm nenhum escrúpulo em perder militares, eles precisam ter militares dispostos a obedecer a qualquer ordem de guerra. Então, com facilidade, 5.000 soldados americanos vão para lá. Para quê? Somente para proteger o aeroporto e a saída das pessoas que interessam a eles. Agora, quem são essas pessoas que interessam? É duro a gente reconhecer. Os Estados Unidos estão esperando tirar 30.000 pessoas espertos que estavam lá no Afeganistão. Artistas e comerciantes e, enfim, pessoas americanas com interesses no Afeganistão. Já que é um país corrupto, é fácil subornar as autoridades, tinha muito americano lá se fazendo, se enriquecendo dentro do Afeganistão. Os talibãs muito radicais têm vontade de matar a todos eles, então eles vão continuar atacando o aeroporto e mais notícias nós devemos receber nessa direção. Já o exército americano está num afã, num desespero de fazer voos um atrás do outro para a retirada desses 30.000 interessados lá do Afeganistão. Tudo por interesse. Não há nenhum valor humano, alguma coisa de valor aí. Tudo por interesse. Bom, essa é a notícia. Agora, por quê? E o que isso tem a ver? No plano profético, o Afeganistão, que está junto com outros países ali do centro europeu, é chamado centro europeu, são países como Paquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão e Turcomenistão, né, o próprio Afeganistão. Então são países ali do centro europeu de maioria muçulmana, são muito radicais, todos eles perseguidores radicais dos cristãos, e eles já estão optando pela religião muçulmana. E agora a coisa mudou. A Rússia tem interesse neles, na amizade deles. E a Rússia está fazendo acordos comerciais com eles, inclusive com os terroristas, para fornecer armas. Isso interessa à Rússia. E no plano profético, preste atenção, o Afeganistão vai estar junto com esses outros países, junto da Rússia, na invasão de Israel. Para a Rússia é muito fundamental dominar o Afeganistão. Por isso ela investiu pesado em armas e apoio aos talibãs para expulsarem os americanos de lá. Hoje os americanos expulsos do Afeganistão não vão poder estar ali no meio do caminho. E o Afeganistão, junto com os outros países, junto com a Rússia e os países árabes e muçulmanos, vão se unir para brevemente atacarem Israel. É o cumprimento das profecias da Bíblia de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Portanto, o Afeganistão era uma pedra no sapato da Rússia, era um pedaço dos Estados Unidos dentro da Rússia. Daí o empenho da Rússia em investir nos talibãs para expulsarem os americanos. Agora, é fácil conversar com os talibãs porque eles precisam de armas, e quem vende armas para eles são os russos. Então, a negociação está em casa. A Rússia hoje é anticristã e totalmente a favor dos muçulmanos. A Rússia hoje é totalmente aliado dos muçulmanos, inclusive de todos que estão em volta de Israel. A Rússia está preparando até,
inconscientemente, mas ele está preparando a invasão de Israel. E eu vou repetir, o Afeganistão era um pedaço americano ali perto para tentar atrapalhar. Mas agora, não tendo mais espaço ali para os Estados Unidos, a Rússia vai estar com um caminho livre. É só terminar de acertar os ponteiros com a Turquia, junto com Síria e o Irã. Eles já estão se preparando para descer seus exércitos. A Rússia já está descendo os exércitos para a Ucrânia, a Crimeia, e o Afeganistão vai facilitar também essa invasão de Israel. Além do que, os talibãs terroristas são totalmente contra Israel e vão ajudar nessa empreitada. Então, a tomada do Afeganistão é mais um passo para facilitar a Rússia no caminho para invadir Israel na guerra do Gog e Magog, que, no meu entender, vai acontecer logo depois do arrebatamento. Então, já estamos também, por isso, muito próximos do arrebatamento. Olá!